Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil? Não, nada disso. Esse papo de fuga é só mais uma narrativa barata da turma do Boulos e do Lindenberg. Fica comigo até o final do vídeo que eu te explico o que realmente está por trás da decisão do Eduardo e como isso pode impactar a luta pela liberdade. O deputado Eduardo Bolsonaro decidiu se licenciar da Câmara sem salário e passar um tempo nos Estados Unidos. Não foi para férias nem turismo. Ele está indo para onde pode agir com mais liberdade contra o autoritarismo do STF e do judiciário brasileiro. E vamos combinar, é realmente difícil competir com Moraes e companhia quando o assunto é abuso de poder. Enquanto o STF transforma o Brasil numa distopia judicial digna de um filme horroroso, Eduardo decidiu ir direto à terra da liberdade, denunciar a perseguição política e a censura que tomaram conta do país. Agora você deve estar se perguntando, o que ele pode fazer de lá? Bom, aqui vão três possíveis atividades que Eduardo pode desempenhar diretamente dos Estados Unidos para combater o autoritarismo no Brasil. Em primeiro lugar, ele pode expor cada vez mais o autoritarismo no Congresso americano. Eduardo pode atuar diretamente com congressistas americanos, com a equipe de Donald Trump, que já se prepara para impor sanções ao Brasil, para expor como o nosso país se tornou um laboratório de censura e perseguição judicial. Usando sua rede de contatos, ele pode pressionar parlamentares conservadores a exigirem um posicionamento firme do governo americano contra os abusos do STF e do TSE. Afinal, estamos falando de um judiciário que prende opositores sem julgamento, bloqueia contas bancárias de adversários políticos e muda as regras do jogo conforme sua própria conveniência. Com Trump no governo, a pressão sobre o Brasil só aumenta. E isso vai exigir que o país volte a respeitar princípios básicos da democracia e da liberdade de expressão. Eduardo também pode apoiar sanções internacionais contra violadores da liberdade no Brasil. Se os Estados Unidos impõem sanções contra regimes como o de Maduro, de Ortega, por violarem os direitos humanos, por que não fazer o mesmo com ministros que atuam como verdadeiros ditadores no Brasil? Eduardo pode articular junto a organismos internacionais para que nomes como Alexandre de Moraes e outros entrem em listas de restrição, sendo impedidos de viajar, movimentar dinheiro fora do Brasil. Já pensou se um juiz que manda prender opositores sem provas não pode mais pisar em Miami ou investir o seu patrimônio no exterior? Esse tipo de pressão externa pode ser um divisor de águas contra os abusos do judiciário. E, em terceiro lugar, ele pode criar uma base de comunicação mais independente. Com a censura cada vez mais descarada no Brasil, uma estrutura de mídia livre, fora do alcance da ditadura judicial, se torna essencial. Eduardo pode ajudar a construir um canal de comunicação internacional onde denúncias contra a censura e perseguições políticas possam ser feitas sem medo de retaliação. Essa plataforma pode reunir influenciadores, jornalistas independentes e até mesmo parlamentares que querem expor a verdade sem o risco de acordar com a Polícia Federal na sua porta. Em tempos em que até postagens são apagadas por ordem judicial, a liberdade de expressão precisa ser um refúgio e os Estados Unidos pode ser o lugar certo para isso. No final das contas, enquanto uns rasgam a Constituição e governam pelo medo, outros saem da zona de conforto para lutar por liberdade. Eduardo poderia muito bem ficar quietinho no Brasil, receber seu salário, fingir que está tudo bem, mas não. Ele decidiu ir para o fronte da batalha. Agora, a pergunta que fica é: será que Alexandre de Moraes já está preparando um mandado de prisão internacional ou tentando derrubar o visto dele? Porque do jeito que a coisa anda, é só isso que falta no Brasil. O que você acha da decisão do Eduardo Bolsonaro? Foi a melhor estratégia para enfrentar o autoritarismo ou deveria ter feito algo diferente? Bom, eu acredito que foi uma ótima estratégia. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ah, e não se esquece, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa saber a verdade e, claro, se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando tudo o que a grande mídia não te mostra.